Na vizinhança de Oyudong, à noite, um bebê chora enquanto algo estranho o mantém preso. A mãe implora para que alguém salve seu filho, mas todos os que tentaram ajudá-la estão mortos no chão, pois não conseguiram lutar contra aquela criatura. Como ninguém pode ou quer ajudar, tudo indica que o bebê está lascado. Mas, assim que a criatura tenta atacar, um homem a derrota com facilidade e, olhando para trás, a convida a se aproximar. A criatura fica cada vez mais intimidada, enquanto o homem limpa o sangue das mãos. Por fim, tomada pela fúria, ela parte para cima dele e tenta pegar o bebê. A mãe pega o bebê. A criatura tenta atacar o homem, mas ele desvia e usa sua força sobre-humana para arremessá-la para longe, mas ainda não acabou. Ele salta em direção ao homem com ainda mais raiva e tenta atacá-lo de uma vez, mas o homem o acerta com um golpe preciso e em seguida desfere vários ataques seguidos, derrotando-o imediatamente, enquanto sua cor acinzentada se esvai. As pessoas ficam chocadas com o que acabaram de presenciar. Após essa breve pausa, as pessoas começam a gritar e a aplaudir o homem, chamando-o de herói e salvador. Ele não parece interessado em fama e se vira para ir embora. Mas nesse momento, a mãe do bebê que ele salvou o impede e o agradece de coração. Ela não faz ideia de como poderia retribuí-lo. Ele a observa por um instante, antes de saltar de um prédio para outro e desaparecer na escuridão. Um homem na casa dos 40 anos não consegue aceitar que super-humanos realmente existem. Antes de começar, já deixa um like, se inscreve e ativa o sininho. E bora para o vídeo. Em Incheon, na escola de Yanhai, um dos professores faz o que sempre faz. Fala com os alunos sobre desastres naturais e como eles nunca podem ser evitados. Afinal, é por isso que são chamados de desastres naturais. Um dos alunos comenta que começa a se sentir mal quando o velho fala demais. Mas então seu amigo o impede de reclamar e diz para ele assistir a um vídeo do incidente de Oyudong, ocorrido alguns dias antes. O vídeo mostra um super-humano de capa branca enfrentando uma criatura enorme. Os dois ficam chocados com o quão surreais são os movimentos dele. Alguns comentários o elogiam, enquanto outros dizem que, se fossem o protagonista, teriam lidado com a criatura com facilidade. O professor percebe a conversa e tenta chamar a atenção deles, mas, nesse momento, o alarme dispara. Um alarme de desastre soa, deixando todos preocupados, menos um garoto que está dormindo. A mensagem informa que se trata de um alerta de ameaça inumana, pois um possível ser inumano foi avistado próximo ao porto. Por causa disso, todas as aulas são canceladas e os alunos são orientados a voltar para casa. O professor manda todos ficarem calmos e não irem para outros lugares, nem se empurrarem pelos corredores. Ele orienta que todos devem voltar para casa imediatamente. Uma garota pensa que faz apenas uma semana desde o último incidente inumano, e que já é a terceira vez no ano que algo assim acontece. Há muito tempo, um inumano massacrou mais de 70 pessoas e destruiu a cidade de Oyudong. Claro, seria terrível se algo assim acontecesse novamente. Ela mal consegue pensar direito ao perceber que um dos alunos está simplesmente dormindo. Ela tenta acordá-lo, mas, nesse momento, o celular toca e ele atende imediatamente. É uma chamada de Yuri. Lin Kong, o aluno, responde ainda meio atordoado, e Yuri diz que algo aconteceu no portão. Ele passa as coordenadas exatas e o lembra de não esquecer o equipamento, como fez da última vez. Kang diz que entendeu e se afasta, mas logo olha para a garota que o observava e pergunta o que ela quer. Ela responde que há um alerta de ameaça inumana e que todos precisam ir para casa antes que algo ruim aconteça. Kang apenas a encara por um momento e então diz, meio sem jeito, que já está indo. Isso faz a garota pensar que ele é meio estranho, então decide deixá-lo em paz, já que fez o que precisava. Depois disso, ele abre a bolsa e pega tudo o que precisa, incluindo seu equipamento de combate. Ele olha para trás antes de correr para o vestiário para se trocar. Enquanto isso, um homem tenta parar o inumano usando um carro como barreira no portão, mas a criatura nem hesita e destrói o veículo com um único soco, arremessando-o para longe. Dois trabalhadores percebem que o carro foi destruído e um deles começa a chorar, pois sabe que estão em perigo. Desesperado, ele fala que quer sobreviver, mas o outro o manda ficar quieto, chamando-o pelo nome, Ju. Ele diz que eles podem sair vivos, já que os militares estão a caminho. Tudo o que precisam fazer é ficar em silêncio e fora de vista. Mas se algo acontecer, ele diz que vai lutar e pergunta se Ju entendeu. Ju não responde, pois está em choque com tudo o que está acontecendo ao redor. Então, ele pergunta a Kang onde ele está e Kang responde que ainda está se vestindo. Joe diz que a situação está realmente horrível e que ele precisa se apressar. Então, promete guiá-lo em tempo real para ajudar. Depois de se preparar com seu equipamento, Kang se encontra com Ju, que também pergunta sobre a
bolsa. Kang responde que a deixou escondida. Jo diz para ele seguir por enquanto e informa que ele está a cerca de 10 a 11 minutos do portão. Também afirma que vai orientá-lo a todo momento. Com isso, Kang salta no ar e segue rapidamente em direção ao portão. O segundo trabalhador também vê o monstro acima deles, mas percebe que não consegue lutar como imaginava. Em vez disso, é facilmente derrubado com um único golpe. Jo fica paralisado, com medo de fazer qualquer coisa. A criatura o trata como um gato brincando com a presa. Ao ver outro trabalhador tentando fugir, ela salta sobre ele e o derruba. O homem implora por ajuda, mas a criatura não demonstra nenhuma compaixão. Ela então o joga contra os containers, deixando-o gravemente ferido, sem uma morte imediata. Mas a criatura não o deixa escapar. O trabalhador, desesperado, mal acredita na situação em que se meteu. Ele acha que chegou ao fim quando o monstro o agarra novamente. Nesse momento, alguém joga uma chave na criatura. Ela se vira e vê o líder dos trabalhadores, visivelmente assustado, mas tentando se manter firme. Enquanto isso, Kang continua correndo, seguindo as instruções de Jo sobre para onde ir. Jo também avisa que uma unidade especial de supressão está a caminho, o que não parece ser um bom sinal. Kang finalmente chega ao porto. O trabalhador avisa ao colega para fugir enquanto ainda pode, pois o monstro já está sobre ele. O homem não se move, paralisado pelo choque. A criatura encara o chefe e ele, resignado, pede desculpas à esposa e ao filho, pois acredita que aquela será a última vez que os verá. Ele espera que, ao menos, possam perdoá-lo. Mas a criatura não vai direto até ele. Em vez disso, parece ir embora. No entanto, ao chegar perto de um container, ela o arranca e o lança contra o chefe. O chefe só pode assistir enquanto o container voa em sua direção, prestes a matá-lo. Nesse momento, Kang aparece e, antes do impacto, desvia o container para longe, o que assusta o chefe ainda mais do que a própria criatura. A criatura apenas o encara, enquanto Kang diz para ela não matá-lo. Kang admite que está nervoso, mesmo tentando manter a calma, e se pergunta se deveria tentar falar com a criatura. O chefe o instrui a usar a câmera em sua capa e fazer exatamente o que ele disser, mesmo que haja uma chance mínima de obter alguma resposta. Eles fazem isso porque o chefe acredita que essas criaturas são apenas animais e precisam ser eliminadas imediatamente, embora algumas possam ser capazes de se comunicar. Então, o chefe diz que, se Kang algum dia encontrar uma criatura capaz de se comunicar, deve perguntar o que ela quer e de onde veio, afinal não há nada a perder tentando. Kang então pergunta à criatura se ela pode falar, dizendo que já encontrou seres como ela antes e que pode deixá-la ir, caso consiga entendê-la. Por um momento, parece que a criatura tenta dizer algo, o que deixa ambos apreensivos. Mas de repente, ela fica completamente vermelha e parte para um ataque brutal, quase sem dar tempo para Kang desviar. A criatura, por outro lado, o persegue com os olhos ensanguentados e o acerta no ar, arremessando-o contra um container. Kang não fica muito ferido, então consegue voltar rapidamente para a luta, mas não pode negar. A velocidade do ataque foi tão absurda que o deixou em choque. Jo diz que está bastante preocupado com ele, então pede que tenha mais cuidado a partir de agora. A imprensa também está no local, mas cobre tudo de um helicóptero, pois está com medo de se aproximar demais da criatura. Eles comentam sobre o super-humano de capa branca, que parece enfrentar todas as criaturas da região. Junto com ele, a equipe especial de supressão também chega, trazendo todo tipo de equipamento pesado, incluindo tanques, lançadores de mísseis e outros armamentos explosivos. O general ordena que seus homens permaneçam em posição, pois ele precisa autorizar qualquer disparo antes de agirem. Um dos soldados protesta, dizendo que a entrada é muito estreita para a passagem do tanque e do armamento pesado. Mas o general afirma que não há problema. Eles estão prontos para avançar de qualquer forma. O soldado não entende por que tiveram que passar por tudo isso, apenas para iniciar o plano A. Já o general acredita que ele ainda não compreende algo essencial. Ele ainda não entende o quão poderosa é essa criatura. Veja, eles não podem usar armas convencionais para derrotá-la. A Agência de Inteligência Especial analisou as batalhas do super-humano de capa branca, e seu poder equivale ao de toda uma força militar. E a criatura diante deles está no mesmo nível. Então, resumindo, se aquele super-humano perder essa luta, não há nada que eles possam fazer. O soldado questiona por que estão ali, se essa é a realidade. Mas o general responde que mesmo em situações assim, pessoas como eles sempre têm um plano de contingência. Todo o país acompanha, pelas notícias, o super-humano de capa branca enfrentando a criatura. Ele pode esconder segredos e mistérios, mas, naquele momento, está lutando por toda a humanidade. E tudo indica que ele está no caminho para vencer. Kang observa a incrível velocidade da criatura enquanto tenta se afastar
gostar dela, mas não tem tempo para se concentrar em mais nada. A besta tenta esmagá-lo contra um container, mas Kang consegue se esquivar a tempo e tenta contra-atacar. No entanto, a criatura o atinge com a própria língua e permitindo que agarre sua perna. Por causa disso, Kang é arremessado contra o chão e, em seguida, contra outro container, o que deixa Ju em choque. Os soldados e o general também não conseguem acreditar no que estão vendo. O general espera que o capitão de capa branca não perca essa missão, já que o principal papel deles é dar suporte sem atrapalhar. Ele afirma que, naquele momento, é hora de ativar o plano B. Não há outra escolha. O plano entra em ação com um atirador de elite já posicionado. No instante seguinte, o disparo é feito. Uma bala de calibre .50 atinge a cabeça da criatura, lançando-a para longe. O general acredita que tudo acabou, mas o monstro ainda não foi derrotado. Ele se levanta do chão e começa a ficar vermelho, mais agressivo. O atirador do plano B dispara repetidamente, uma bala após a outra, mas a criatura simplesmente ignora os ataques e encara diretamente sua posição. Mesmo assim, o atirador recarrega e continua atirando. Mesmo após levar um tiro tão grave na cabeça, a criatura continua de pé, mostrando o quão resistente é. Nesse momento, tanto ela quanto os outros ouvem um som vindo de um container. Kang ainda está vivo e até parece aliviado, já que o container o impediu de cair na água. Joe finalmente relaxa, mas diz a Kang que ele pode acabar com a criatura, já que ela não sabe, nem é capaz de se comunicar. Ao ouvir isso, Kang se prepara para derrotá-la com toda a sua força. Ele firma os pés no chão e no instante seguinte, avança diretamente contra o monstro. A criatura nem percebe Kang se aproximando, até que já é tarde demais e acaba recebendo o impacto total do ataque. Mas ela ainda não foi derrotada. Ela o agarra pelo braço e o arremessa contra o chão com tanta força que toda a área sente o impacto. Kang é lançado com violência e todos que presenciam a cena ficam completamente chocados. Até mesmo Ju, que já está acostumado com esse tipo de situação, fica impressionado. O repórter tenta explicar o que aconteceu, mas nesse momento, a criatura começa a se mover novamente, mesmo com a cabeça quase destruída. Ela se levanta por um instante, como se ainda estivesse viva, mas logo cai no chão e morre. Ju, aliviado, pergunta a Kang se finalmente acabou. Kang diz que provavelmente acabou, já que destruiu o cérebro da criatura. Mas mesmo que ela se levante de novo, ele afirma que a derrotará outra vez. Ele admite, porém, que esse monstro não era tão forte quanto o que enfrentou na ilha Anan. Ju concorda, dizendo que aquela criatura anterior deu muito mais trabalho do que essa. Alguém observa tudo lá do alto e comenta que lutas ao vivo são muito mais emocionantes. Ele diz que o homem de capa branca parece ser apenas um figurante, mas acredita que ele ainda não está usando toda a sua força. Então, pergunta a Dong Yang, a mulher ao seu lado, se ela pensa o mesmo, mas ela não responde. Então, ele salta para conhecer o seu pequeno herói. Kang o vê e se pergunta quem ele é, comentando que sua presença é assustadora para alguém que deveria ser um herói. Ju fica curioso sobre a origem daquele homem, mas Kang olha para cima e diz que há outra pessoa com ele que parece manter certa distância. Diante do homem de capa preta, surge um indivíduo com uma aparência ainda mais estranha, vestindo roupas incomuns. O repórter então alerta que algo estranho está acontecendo. Parece que eles estão conversando, mas sobre o quê? Os soldados perguntam ao general o que fazer, mas ele também não sabe. Mesmo que essa pessoa desconhecida apareça, eles não poderiam fazer nada. Então, deveriam apenas ficar assim até que a capa branca saia. O cara disse que ele realmente gostou do jeito como eles lutaram. Assim como o Ketchup Man foi brilhante e, acima de tudo, admirável. O Ketchup Man é o personagem principal de um programa de televisão de super-heróis muito popular que Kang realmente gosta. Ele fica realmente feliz com esse comentário e começa a brilhar. O Ju sabe que Kang é fraco em relação ao prazer, então grita para ele se recompor e perguntar ao estranho quem ele é e de onde veio. Kang não consegue ouvi-lo muito bem, então pergunta de onde surgiu sua identidade. O homem não sabe o que dizer. O Ju sabe que Kang não é bom com as pessoas, mas consegue perceber que o homem à sua frente é muito perigoso. O estranho ri da falta de consciência do perigo, mas permanece observando-o de perto o tempo todo. Seja na televisão, nas redes sociais ou nos streamings, ele sempre se desliga. Ou, não importa o tempo que passe quando um inumano faz isso. Ele veio até ele hoje porque precisava alcançar algo. Foi bom vê-lo lutar, mas não era necessário. Ele diz que não fará nada contra ele, pois não faz parte do seu trabalho. Kang se pergunta por que deveria confiar em alguém como ele, o que faz o homem sorrir. Ele definitivamente não esperava que ele dissesse isso. O Ju o instrui a não confiar em alguém que não conhece. Ele precisa se lembrar do que aconteceu com ele antes. Esse cara poderia ser um soldado ou um trabalhador do governo. Não importa o que aconteça, ele precisa ir, pois não se sente mais aceito lá. Ele diz que irá depois de dizer algo intrigante. Mas primeiro, eu tenho uma pergunta. Como as pessoas o chamam? As pessoas chamam Kang de super-humano, o que o faz dizer que ele é um e que há muitos mais como ele. Além deles, há pessoas em todo o mundo que não fazem sentido.
Pessoas que são mais fortes do que qualquer um pode imaginar. O Ju já sabia que havia 2 super-humanos certificados em outro lugar. Um está nos Estados Unidos e o outro na Europa. Mas na Coreia, havia apenas um oficial, e era Kang. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, um super-humano chamado Pearl assiste ao rádio com a ajuda de um homem, que diz que as coisas estão ficando bem bizarras, com base no que ele vê. Pearl pede a Ben para verificar se eles podem ouvir a conversa, pois ela já viu aquela pessoa estranha antes. Ele acrescenta que eles não podem fazer o que estão dizendo, mas ele não pode mentir. Ele também está bastante interessado. Uma velha mulher na escola também está assistindo ao encontro na televisão, em um restaurante de hambúrgueres. Sua irmã o interrompe e diz que eles deveriam estar em um show, pois ela comprou 2 ingressos para o concerto de Justin Bieber. Ele diz à irmã que ela não deveria ter feito isso, mas agora que fez, eles deveriam ir embora. Em Moscou, o show também está sendo transmitido e o Sr. Bashulov está bastante envergonhado com isso, pois o homem de roupa escura parece um super-herói em vez de um super-humano. Kang informa ao homem que não se importa se ele é um super-humano ou não, então ele não deveria segui-lo mais. O homem insiste que ainda tem coisas a dizer, mas Kang simplesmente vai embora, pois está exausto de toda a luta. No entanto, o homem não está envergonhado, pois eles terminarão a conversa na escola. Dessa forma, seria mais fácil. Quem é o homem que pergunta a Kang se ele não é um estudante quando ele tira a máscara? O que faz Kang se virar? O homem vê que ambos estão muito chocados para falar, mas ele jura manter isso em segredo entre eles. Ele também diz à pessoa de cabelo vermelho que está conversando com ele por meio da roupa escura, para não se preocupar. Ele sabe que seu amigo não é normal, pois ele fez sua própria máscara resistente e uma pequena câmera. Se for honesto, ele é, sem dúvida, uma pessoa com muito potencial. Ele lutou contra o impulso de assaltá-lo mais de uma vez, mas vai encontrá-lo na escola, pois ele pode estar muito solitário. O Ju sabe que esse idiota sabe tudo sobre ele, mas o homem diz que está desculpado pela palavra rude, pois a atmosfera na sala mudou completamente. Ele diz que não pode ajudar agora, mesmo que eles sejam todos super-humanos. Quando ele explica que foi apenas uma briga, a aura do homem também muda, hein? Eles não deveriam ser hostis um com o outro agora, pois ele não é seu inimigo. O homem diz que não pode ajudar porque Kang não se importa mais. Kang parte para cima dele imediatamente, o que surpreende o Ju e os outros também. Mas quando Kang tenta acertar o homem, ele bloqueia o golpe com os braços, o que não parece muito difícil para ele. Kang tenta acertá-lo novamente, mas o homem desaparece imediatamente e reaparece sobre a mão de Kang. Ele diz que com base no que fez, ele deve ser um desses Sundari. Ele estava se comportando como se fosse matá-lo, mas não o fez. O homem salta para baixo e diz ao outro homem que não precisa testá-lo mais, pois ele está se comportando como um idiota que tenta ser educado em uma briga de rua. Ele já disse a ele que também é um super-humano. Ele deveria mostrar toda a sua força se não quiser morrer. Ele vai dizer agora que este lugar inteiro será demolido assim que eles começarem a lutar. É assim que super-humanos lutam. O Ju implora para que Kang se acalme, pois o que esse homem está dizendo é verdade. Não há nenhum sentido em lutar contra ele, e mesmo que ele não goste de ter seus nomes revelados, lutar não é a atitude adequada a se tomar. Ele é um super-humano, algo contra o qual ele nunca lutou antes. Eles precisam sair dessa situação com o mínimo de ferimentos possível e aprender mais. É assim que funciona. O homem percebe que Kang está mais calmo e acrescenta que ele deve tê-lo entendido, o que é bom, mas precisa ir agora, para que se encontrem mais tarde. Kang pergunta pelo seu nome e lhe diz o próprio antes de ir, Lin Kang. O homem sorri e também diz seu nome, Nani. Dan Yang se apressa e pergunta se ele quer ter os braços verificados, pois estão tremendo devido ao impacto. Nani, sorrindo, acrescenta que eles não estão tão ruins, mas precisam sair imediatamente, pois não há tempo a perder. Ben fica surpreso por eles terem se separado tão cedo, pois imaginava que veria outra batalha. Isso foi incrivelmente decepcionante. O homem ao lado de Pearl e ela não dizem nada, mas seus rostos revelam muito. Mas Shiloh fica muito feliz que a transmissão tenha terminado tão rapidamente. O homem ao lado dele aponta que eles ainda não sabem por que Whitecap atirou nele, mas, se eles tivessem lutado, todo o porto teria sido destruído e o número de mortes teria sido altíssimo. Os trabalhadores param Kang antes que ele saia para agradecê-lo, pois ambos teriam morrido se não fosse por ele. O chefe quer comprar-lhe um pouco de carne, pois conhece um lugar que a prepara muito bem. Isso porque suas ações foram a única coisa que os manteve vivos. Kang diz não, mas agradece a oferta e então sobe. O general ordena que todos saiam ao vê-lo sair e chama a equipe de recuperação, pois precisam recolher o corpo enquanto ainda está fresco. Bi imediatamente diz que a forma e o peso desses disparos não são o problema. Alterar a mistura de pólvora também não ajuda. Esses disparos podem ter sido feitos para serem os melhores contra armaduras, mas não são muito melhores do que um tiro de precisão de longa distância. Ele não pode fazer nada com uma arma de brinquedo como essa, a menos que consiga algo realmente poderoso. Todos eles morrerão sem sentido. O general diz que informará aos pesquisadores do ISSTF sobre suas preocupações. Ele pega o telefone que está tocando e o comandante o liga para perguntar sobre a situação.
O general diz que a capa branca acabou de fugir e que o inútil foi cuidado. O comandante Beck Ogin não gosta de ter sido chamado antes, pois já havia dito várias vezes para que o general reportasse assim que tudo terminasse. O general pede desculpas, mas o comandante o ordena a prestar atenção. Agora que ele já lidou com o NFS e outras agências nacionais, recuperar o corpo inútil para o destino é seu primeiro objetivo. Ele não precisa se preocupar com quaisquer consequências. Ele só precisa colocar o corpo no veículo 101. O general diz que os homens estão carregando o corpo enquanto conversam. Odin diz que, uma vez que o corpo esteja carregado e a caminho, eles não terão mais controle sobre a situação. Então, sua última tarefa é retirar todas as tropas da região. O general concorda e encerra a chamada, mas não sem demonstrar certa vergonha em seus olhos. E então, Odin liga para alguém que pergunta se há algo que precise ser feito imediatamente. Ele diz que não, apenas queria reportar a situação, pois houve uma catástrofe não humana. Há 14 mortos, e 2 deles estão em estado muito grave. O homem para quem ele telefona diz que deve prestar atenção. Ele não se importa com isso e pede apenas que ele apresente o resumo já pronto. Odin acrescenta que o veículo que transporta o corpo já está a caminho da região de Falcão e deve chegar lá amanhã à noite. O agente do homem diz que eles precisam partir, então ele responde que precisa ficar, mas que o avisará agora. Ele terá de ter cuidado para se livrar dele, caso não queira perder tempo com algo tão estúpido como este Autoshon. O homem lhe pergunta por que ele deveria se importar com esses caras assustadores enquanto ele se encaixa. Nova geração, aquele que mudará o mundo e o tornará agradável. Marcus Gerald, o soldado, se pergunta o que é esse veículo de transporte 101 enquanto ele se afasta. Não parece fazer parte da sua companhia. O general o assegura de que não é algo que eles precisem saber, mas Nandi percebe, enquanto monitora a van de carga, que ela deve estar indo para Falcão. No episódio mais recente do Ketchup Man, ele finalmente prende um dos capangas de Sherlock e exige saber onde fica sua base para poder derrotá-lo e acabar com o crime. O capanga diz que precisa ser solto para falar, mas Ketchup Man entende isso como uma recusa em cooperar. Ele o arremessa contra um prédio e usa um de seus ataques característicos, o Ketchup Smash, para destruir completamente o inimigo que começa a sangrar. Ketchup Man pede que ele pare de agir como um bebê, pois aquilo nem foi 1/10 de sua verdadeira força. Ele quer poupá-lo para poder enviar uma mensagem a Sherlock. Enquanto ele estiver vivo, ninguém poderá atacar esse mundo. As pessoas ficam surpresas com a força de Ketchup Man. E um repórter no local diz a todos que um monstro assustador atacou o meio de Nova York. No entanto, Ketchup Man conseguiu deter o ataque terrível da criatura no final. Ele é o herói de que todos precisam, mas não merecem, um super-humano. Kang fica bastante triste por ter que esperar uma semana pelo próximo episódio. Mas então, Ju acorda e pergunta como ele ainda consegue estar acordado depois de ter lutado tanto no dia anterior para assistir ao Ketchup Man logo cedo. Ela questiona o quão obcecado ele está. Kang diz que precisava ver o primeiro episódio e que foi ótimo, então deveria ver o segundo. Ele acaba contando isso para Ju, mas ela o interrompe imediatamente. Kang começa a se perguntar o que Nang viu nele que fosse como o Ketchup Man, algo que ele claramente já fez várias vezes. Ju volta a dormir, mas de repente ele percebe que ainda tem aula naquele dia. Ele esqueceu de avisar. Kang se arruma rapidamente e sai correndo, deixando uma bagunça para Ju limpar. No caminho para a escola, Kang ouve 2 estudantes conversando sobre o Whitecap. Um deles diz que o estranho impediu seu ataque. Whitecap foi derrotado. Seu amigo acrescenta que impedir um ataque não significa nada. Mas a pessoa continua dizendo que Whitecap ainda estava em desvantagem e que o odeia. Para o amigo, isso não importa. Ele ainda é o melhor. Será ele quem vai enfrentar os monstros que têm aparecido ultimamente? Quem é ele para julgar se passa o dia jogando Battle Royale no computador? O garoto questiona por que ele está tão tímido de repente, mas o amigo apenas apoia Whitecap, porque ele é o único que está lutando contra esses monstros e colocando sua vida em risco. Ele é um verdadeiro herói. O homem diz que ouviu que Whitecap é apenas um ciborgue criado pelos militares, mas seu amigo já está cansado de tanta bobagem. Nesse caso, ele diz que o baterá até não aguentar mais. O garoto responde que ele não conseguiria nem acertar uma mosca. Então o amigo tenta dar um soco, mas acidentalmente acerta um cara muito alto, que pergunta se ele quer morrer ali mesmo. O garoto pensa que estão encrencados quando seu amigo pede desculpas. Krotaek é esse homem, e ele continua ameaçando o amigo até ver Kang olhando para ele. Ele pergunta o que Kang está olhando, mas Kang apenas continua encarando, o que deixa Taek cada vez mais irritado, até que ele o ameaça dizendo para parar ou vai enfiar a mochila dele no traseiro. Kang se vira e pede desculpas, o que faz Taek deixá-los ir.
mas ele diz que vai lembrar dos rostos deles, especialmente daquele ar-condicionado irritante. O garoto ruivo diz ao seu amigo Wook que eles estão em grande problema. Wook pergunta por quê. O ruivo pergunta se ele conhece a gangue Gandu, e Wook responde que sim, mas não muito bem. O ruivo explica que essa gangue é mais como um grupo formado no ensino fundamental. Park Gam-do criou o grupo batendo em todos que eram considerados bons lutadores. Todos nesse grupo são pelo menos 10 vezes mais fortes que um estudante comum do ensino médio, e são conhecidos por serem mais fortes do que todos, exceto Inti. Ele também soube que a maioria dos membros é da escola Seoyang. Como eles são de uma escola nova e não tem muitos alunos veteranos, praticamente são alvos fáceis para eles. Aquele cara com aparência de gorila que acabou de ameaçá-los é um dos líderes. Wook não consegue acreditar no quão perigosos eles são. Mesmo assim, eles podem vê-los. O ruivo diz que a crise que está fechando as escolas também é ruim, pois os criminosos podem fazer o que quiserem. Eles estavam prestes a bater naquele garoto comum apenas por olhar para eles. Uma das amigas de Kang, a mesma que o acordou, é despertada por outra amiga que a chama de Hong. Ela finalmente acorda e sua amiga não consegue acreditar que ela estava dormindo de manhã. Mas ela está mais preocupada com os cortes e hematomas no rosto dela. Ela deveria parar de lutar boxe agora, pois não é bom para ela. Hong se pergunta se ela veio apenas para incomodá-la. Ela é sua mãe ou algo assim? Yeo Jin-joo, sua amiga, não sabe o que responder. Mas Kang, que acabou de entrar na sala, interrompe seus pensamentos. Ela chama sua atenção e diz que o zíper da sua calça está aberto. E realmente está. Kang então tenta arrumar. Jin-joo diz que vai embora imediatamente, e Hong manda que ela não volte. Mas antes de sair, Jin-joo diz que consegue sentir cheiro de fumaça nela. Ela não deveria ter parado de andar com aquelas pessoas? Jin-joo devolve a provocação. Ela é sua mãe ou algo assim? Talvez pense em parar se ela parar de lutar. Mas Kang distrai sua mente ao não conseguir fechar o zíper da calça, o que a faz sorrir. Um pescador vê algo estranho no meio do Oceano Atlântico, algo que continua crescendo conforme emerge. 5 minutos antes, o capitão do barco pergunta ao único funcionário por que ele tem um boneco de pinguim. Ele responde que é aniversário de Ruby e que comprou porque estava barato no porto. O capitão pergunta por que ele não comprou algo melhor, como uma boneca de verdade. O funcionário explica que o sonho da filha é ir à Antártida e encontrar pinguins um dia. Ele comprou o boneco sabendo que ela iria amar. O capitão pergunta se ele verá a filha hoje. E o funcionário responde que sim, depois do almoço. Depois disso, irá direto para casa. Ele se preocupa que ela possa esquecer como ele é bonito, já que vive naquele iate. O capitão ri e pergunta se ela realmente disse isso. Ele confirma que sim, e que ela pode dizer qualquer coisa agora. O capitão comenta que ela cresceu muito. O tempo realmente passa rápido, especialmente quando se vê crianças crescerem. Mas, pensando bem, ele nunca comprou um bom presente para sua filha. O funcionário acha que nunca é tarde para comprar uma boneca. Mas o capitão discorda. Ela já é velha demais para isso. De repente, um pequeno respingo ocorre na água, o que deixa o capitão curioso. Algo começa a emergir do mar, e não é um bom sinal. A criatura continua subindo até que uma enorme mão azul aparece e esmaga o capitão. O funcionário sai para ver o que está acontecendo e vê uma criatura com aparência de peixe, claramente não humana, subindo a bordo do barco. Chegou até aqui? Então comenta herói,